Walter, o que a esquerda brasileira e o PT poderiam aprender de Lenin nesse momento do nosso país? Mas a primeiríssima coisa, sinceramente falando, é que o imperialismo existe. Porque eu tenho a impressão de que há uma percepção equivocada. Tenho a impressão, é gentileza. Eu tenho a certeza de que em amplos setores da esquerda não se compreende adequadamente o fenômeno do imperialismo. Não se compreende adequadamente que existe um centro político que articula a ação das classes dominantes contra os povos da periferia, e que esse centro precisa ser quebrado, e que esse centro, o epicentro dele está nos Estados Unidos. Essa noção do imperialismo, para mim, é uma questão chave. Uma segunda ideia fundamental que deveria ser apreendida é de que não tem transformação da sociedade sem que haja revoluções políticas sociais. O Lenin era um revolucionário, não é porque gostava de bater no peito e dizer, é porque essa era a única possibilidade de transformação do Império Russo numa república democrática. Era a única possibilidade de transformação de uma república democrática numa república socialista. Eu vejo, toda vez que eu vejo o nosso pessoal saindo às ruas, né, para salientar a importância da defesa das instituições contra a extrema-direita, né, eu não tenho dúvida nenhuma que é preciso combater a extrema-direita, e, na minha opinião, a gente combate mal, até porque a gente não vai ao ponto, não vai aos fardados, não vai ao empresariado, não vai aos grandes meios de comunicação. Não tenho dúvida nenhuma sobre a importância, mas eu também não tenho dúvida nenhuma de que a gente não pode entregar a crítica ao sistema para a extrema-direita, como nós temos, em certa medida, boa parte da esquerda tem feito. A extrema-direita é antissistêmica e a esquerda parece ser uma defensora do status quo. Nós não somos defensores do status quo. Nós somos defensores da subversão do regime econômico, político e social que existe no país. E essa defesa da revolução é um legado que, na minha opinião, precisaria. E, por fim, já comentei isso antes, mas eu quero enfatizar, essa noção da auto-organização e da consciência político-revolucionária da classe trabalhadora plasmada no seu partido. Né? Essa transformação dos partidos de esquerda em organismos estritamente eleitorais é a morte de um projeto de transformação social, é a adaptação ao Estado. A leitura da obra que o Lenin vai escrever sobre a bancarrota da Segunda Internacional, quando a maior parte dos partidos social-democratas decide apoiar a Grande Guerra, mesmo que essa Grande Guerra significasse o assassinato em massa de trabalhadores e trabalhadores matando trabalhadores, né? É uma de muitas obras muito educativas a esse respeito, de como ele vai mostrar como a adaptação, tá certo, aos interesses da classe dominante e a adaptação aos interesses do Estado burguês fazem com que partidos com uma história fantástica, que ele respeitava profundamente como o Partido Operário Social Democrata Alemão, se convertessem em traidores dos interesses da classe trabalhadora. O PT teria algo do ponto de vista da configuração do partido? O PT teria algo a aprender da obra do Lenin para resolver seus dilemas atuais? Aliás, o PT é um partido não leninista ou anti-leninista? Veja, aí eu vou me refugiar no Antônio Gramsci, que dizia que um partido só é real quando ele se divide. Né? O PT são muitos. O PT são muitos. Né? Na cúpula do partido, e em boa parte das suas figuras públicas, convive um passado de quem compartilhou de boa parte das coisas que nós estamos falando aqui, com um presente de adaptação à ordem econômico-social e um rebaixamento programático. Né? De um rebaixamento programático. Então, como a gente comentou no início aqui desse programa, várias figuras expressivas do Partido dos Trabalhadores, da sua mais alta direção, fizeram a saudação à bandeira ontem. Mas isso não quer dizer que sejam leninistas no sentido que nós estamos falando aqui, ou seja, no sentido de adesão a alguns princípios muito genéricos que estão no núcleo da obra do Lenin. Não são. Pelo contrário, foram se afastando dessa noção do imperialismo,
da noção da revolução, da noção do papel do partido. Ao mesmo tempo, existe entre os quadros intermediários e na base do partido muito interesse, muita curiosidade, muita satisfação de conhecer não só a obra do Lenin, mas de inúmeros outros processos e dirigentes revolucionários. Porque as pessoas vivem no seu cotidiano, no cotidiano da luta de classes, vivem situações para quem essas experiências são úteis, são educativas, são ilustrativas do que poderia ser feito, claro que sempre adaptado às condições da nossa época histórica. Mas se você me pergunta se amanhã, tá certo? A direção nacional do PT bate na porta de alguém para dizer o que você acha que a gente deveria aprender disso tudo, tá certo? Uma única coisa. Uma coisa muito importante é que a gente passe a ter uma direção partidária que funcione como centro político dirigente. Quer dizer, é muito impressionante como a esquerda brasileira, nos últimos anos, terceirizou o papel de direção para aqueles companheiros e companheiras que estão à frente do aparelho de Estado ou à frente de mandatos parlamentares. As instâncias dirigentes se tornam parlamentos de debate e não órgãos executivos de coordenação política, de direção política da atuação nossa em todas as frentes da luta de classes. Veja que eu te respondo com uma questão que é de método organizativo, nem mesmo do conteúdo. É possível você aplicar uma política mais à esquerda, mais à direita, mas é essencial que essa política seja aplicada a partir da coordenação da direção do partido. E não é isso que a gente tem visto nos últimos anos. A gente tem visto nos últimos anos uma terceirização, uma transferência, e essa transferência é mortal, porque, evidentemente, o aparato de Estado, mesmo quando quem está à frente do governo é uma pessoa 100% comprometida com a causa da classe trabalhadora, o aparato de Estado é o aparato do Estado construído pela classe dominante brasileira.